que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, o pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, mais uma vez aqui para compartilhar com você a beleza oculta dos salmos. Temos olhado para alguns salmos da Bíblia, escolhendo alguns mais conhecidos, outros com uma mensagem tão impactante para as nossas vidas, e temos procurado olhar, uma beleza oculta, algo que não transborda facilmente, que não reflete com tanta facilidade numa leitura primária do texto. E eu quero hoje dar continuidade a essa série de estudos, trazendo para você o Salmo de número 34. Então, se você tem a sua Bíblia aí para fazer as suas anotações, se você não tem, nós vamos colocar o texto aqui para que você não perca nada. Nós vamos fazer a leitura hoje do Salmo 34, do verso 1 até o verso 8. Então, fica atento com a leitura da palavra do Senhor agora. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a palavra lida aqui agora, que seja um tempo de aplicação da palavra de Deus na sua vida. Bom, o Salmo 34, ele é um salmo como muitos salmos de Davi. Ele tem uma tendência de, em uma primeira parte, um primeiro bloco, ele apresenta uma ideia e depois ele vai reafirmando essa ideia ao longo do salmo. Então esse salmo aqui, ele vai até o verso 22, mas a ideia central, a ideia original, que é reforçada, que é reapresentada a partir do verso 9, ela vai até o verso 22. Então eu quero fazer um apontamento aqui até o verso 8, ok? Vamos estar juntos aqui nesse salmo. Salmo de louvor, um salmo de confiança de Davi, também um salmo de ações de graça. Ele agradece a Deus em algumas situações específicas aqui. E ele começa esse salmo dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo. Olha, eu sei que esse é um desafio muito grande para a nossa vida. É muito fácil adorar a Deus quando está tudo bem. É muito fácil adorar ao Senhor quando as coisas estão indo a contento, quando as coisas estão caminhando do jeito que a gente quer que elas caminhem. Mas nem sempre é assim. Nem sempre as coisas vão transcorrer na nossa vida do jeito que a gente quer. Nem sempre as coisas vão sair do jeito que nós queremos. Estamos vivendo um momento que perturba a ordem, que distorce os planos, que interfere no planejamento de uma vida. Nossas crianças estão sem aula. Muitos comércios estão fechados. Os abraços estão esterilizados. O convívio está posto em isolamento. Quanto que nós estamos perdendo? Mas quanto nós não poderíamos estar ganhando? Quantas oportunidades de refletir? Muitas mortes, muitos óbitos. Lamentamos profundamente, lamentamos veementemente cada pessoa, cada vida ceifada nessa terrível pandemia. Mas eu não tenho como não me lembrar da palavra de Deus que diz que há mais verdade na casa do luto do que na casa da festa. Às vezes o luto pode nos comunicar verdades que as festas, que as celebrações de vida jamais poderão nos comunicar. Valores que são absorvidos, que deveriam ser
absorvidos na nossa vida, pensar qual o significado da própria existência. Então, em todas as coisas, nós precisamos aprender a bendizer o Senhor, com a alma alegre e transbordante, regozijando nas vitórias e nas alegrias, mas também com a alma quebrada, despedaçada pela dor, pela perda, pela incerteza posta diante dos olhos. Ainda assim, nós precisamos em todo tempo bendizer ao Senhor. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Eu entendo que esses humildes aqui são tais quais o lá da bem-aventurança, do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes de coração, porque herdarão o reino do céu. Não é a ideia do humilde no sentido da sua condição financeira, não é esse humilde. Não é esse humilde simplesinho, não é esse humilde que aceita qualquer coisa, não é esse que está falando. Não é esse humilde que o texto se digna, se porta. Mas ele se fala aquele que se faz humilde diante da presença do Senhor, que reconhece a sua pequenez, que reconhece a sua insignificância diante do Senhor, que se humilha diante dele, que se prostra diante dele, que se reduz diante da presença majestosa e gloriosa do Salvador. Engrandecei ao Senhor comigo. Davi chama a congregação, Davi chama a igreja, Davi chama o seu povo. Vamos adorar, vamos engrandecer. Num tempo em que as pessoas se unem para questionar a existência de Deus, para questionar o poder de Deus, para questionar o valor de Deus dentro do seu coração, Davi nos chama para engrandecer o nome do Senhor. No verso 4, Davi traz a ideia do Deus Emanuel, do Deus presente, do Deus disponível, do Deus que se revela. Verso 4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Mas nem sempre nós somos acolhidos da maneira que nós queremos. Diz Davi aqui ainda no verso 4, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Sabe, eu gosto muito desse versículo. Eu poderia fazer um sermão aqui profundo, né, e talvez interminável, somente sobre esse versículo. Contemplai o Senhor e sereis iluminados. Sabe, a nossa geração tem olhado para muitas coisas. A nossa geração tem procurado focar em coisas passageiras, pecaminosas, distantes do Senhor. E olhar para essas coisas, olhar para esse mundo, tem convertido o nosso rosto em trevas. Esse mundo é como uma medusa da mitologia grega, lembra? Que se nós olharmos bem nos seus olhos, o efeito maligno da medusa da mitologia fazia o homem que, ao olhar, se transformar em pedra. Sabe, eu não consigo ver outra metáfora mais apropriada para os nossos dias. Temos olhado para esses mundos, ou melhor, para esse mundo, e temos tido nosso coração petrificado, cumprindo profeticamente a palavra de Jesus, que o coração de muitas pessoas se esfriaria nesse fim dos tempos. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, não se esqueça disso. Coração endurecido, vida endurecida. Temos olhado nos olhos da medusa desse mundo. As serpentes de sua cabeça têm destilado o seu veneno na nossa geração. Cada serpente com um veneno. Cada serpente da cabeça da medusa vindo da mesma fonte, da mesma base, mas com caras diferentes, com alvos diferentes. Isso me mostra que o príncipe desse mundo tem uma vasta capilarização para encontrar a tua vida. Você entra na internet, você anda na rua, você conversa
com muitas pessoas, e você vê o quanto letal é o veneno que o inimigo das nossas almas tem destilado na nossa geração. Verso 6 diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu. Davi vivia um momento de trevas na sua vida, mas ele olhou para o Senhor e foi iluminado. Clamou este aflito, eu, Davi, eu, o pastor, você, clame, e o Senhor ouvirá e livrará você de todas as suas tribulações. O verso 7 é um verso que eu preciso trazer num tom de curiosidade. Tem muitas pessoas que, com muita sinceridade de alma, com muita legitimidade de esperança no coração, dizem assim: olha, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Falam errado. Dizem errado, entendem errado esse versículo. Olha bem para o verso 7. Perceba que não são os anjos. Eles não acampam. É o anjo. Ele acampa. A expressão o anjo do Senhor é uma expressão referente ao próprio Espírito Santo de Deus, né? Talvez aqui uma prefiguração de Cristo, mas não são os anjos. Então não tem aquela ideia dos anjos, daquela milícia, né? dos servos de Deus, né? Ou dos anjos, dos arcanjos que ficam ao redor do trono, ou os anjos que se movem. Não, não é isso. Deus não coloca um monte de anjinho lá na tua casa cuidando de você. Não é assim. Não é isso que o cristianismo entende, não é isso que o cristianismo ensina. Não tem um anjo da guarda destinado para você. Esse texto não está dizendo isso. Esse texto está dizendo que o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus, o anjo do Senhor, uma expressão que se refere à ação do Espírito Santo. Não são os anjos, é artigo definido e individual. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livram. Você precisa entender que essa é uma linguagem do Velho Testamento, onde o anjo do Senhor, onde o Espírito Santo não habitava na vida do crente, ele vinha para fins específicos e ficava ali, agia enquanto o Senhor queria. Na dispensação do Novo Testamento, nós precisamos entender isso. O Espírito Santo tabernacula na minha vida, ele habita na minha vida, ele vai permanecer comigo na minha vida. Eu serei templo do Espírito Santo de Deus. E aqui nós temos uma conclusão, né? Davi deu uma lista de testemunhos. Ele disse que buscou o Senhor e o Senhor o acolheu, né? Que ele contemplou o Senhor e o seu rosto foi iluminado, né? Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações, né? Ele diz que bendiz ao Senhor por sua alma. Mas aqui é um testemunho de Davi. Aqui é uma experiência de Davi. Aqui é uma experiência que esse homem, segundo o coração de Deus, teve com o Senhor. Mas ele chega no verso 8 e desafia você. Desafia mim. Ele diz assim: ó, provai e vede. É análise, é experiência, é constatação. Ó, provai e vede. Nós precisamos experimentar o Senhor na nossa vida. Precisamos ter vida com a palavra. Precisamos dar um passo na fé guiados pela palavra. Provar e ver que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém? E a beleza oculta desse salmo, aonde ela estaria? Hoje me permitam dizer, talvez vejamos isso em outros salmos, que a beleza oculta desse salmo não está necessariamente no texto, mas no contexto. Você sabe em que circunstâncias Davi escreveu o Salmo 34? Davi escreve o Salmo 34 em uma circunstância incrível. Quando, fugindo de Saul, ele vai para uma terra vizinha, terra do rei Abimeleque, e então ele é parcialmente reconhecido. Os soldados de Abimeleque pensam:
Não é aquele ali Davi a quem Saul persegue? Então eles prendem Davi e levam Davi até a presença de Abimeleque. Naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha fotos, não tinha nenhum desenho falado de Davi. As pessoas tinham ouvido falar quem era Davi. Sabia-se os feitos de Davi, caçador de gigantes, matador de gigantes. Davi matou Golias, os irmãos de Golias, um grande guerreiro, um homem destemido, um homem absolutamente valente, corajoso, sábio. Se Davi ali sozinho, preso fosse, e fosse enviado aos cuidados de Saul, certamente ele morreria. Sabe, a gente tem que ter luta para lutar as lutas que valem a pena serem lutadas. Tem que ter força para lutar as lutas que valem a pena ser lutadas. Mas existem lutas que não são nossas. Existem lutas que não nos pertencem. Existem lutas que nós vamos fazer muita força e não vamos chegar em lugar nenhum. E aquela era uma luta de Davi. Ele não podia lutar sozinho, ele estava sem armas. Ele estava desarmado, cansado, com fome. Ele estava cercado, perseguido. A única coisa que sobraria a Davi naquele momento, e o que sobrou, foi a sabedoria. E a sabedoria nem sempre é demonstrada com atos de magnificência, na inteligência, nas elaborações, nas argumentações. Esse texto da palavra de Deus me ensina que Davi, na presença de Abimeleque, se fez de louco. Começou a falar, a babar, a não conter as suas ações, se fez de amalucado, como diz o texto da Bíblia. E Abimeleque olhando para aquele homem, não, esse aí com certeza não é Davi. Esse aí com certeza não pode ser o matador de gigantes. O grande guerreiro cantado por Israel, perseguido por Saul, há um peso alto por sua cabeça. Não pode ser. Esse é um maluco. Solta ele. E ele soltou. E aí eu consigo entender. Clamou este aflito ao Senhor. E o Senhor lhe livrou de todas as suas tribulações. Sabe, nem sempre a solução para a tua vida, querido, vai ser como você imagina. Nem sempre a ação de Deus na sua vida vai ser no protocolo que você desejou. Mas quando Deus te der a sabedoria, faça o que tiver que fazer. Davi saiu dali como louco. E é preciso ter humildade. O orgulho não permitiria que Davi fizesse aquilo ali. Mas Davi não era um homem orgulhoso. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi revelou a sua fraqueza porque, na verdade, há muita loucura dentro de nós mesmos. Mas ele saiu dali, vivo, reuniu seu exército, voltou para Israel e foi entronizado como grande rei de Israel. Às vezes a gente tem que ser meio doido nessa vida aqui. E sabe uma coisa? 1 Coríntios, Paulo fala que o evangelho para esse mundo é uma loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Então não tenha problema, não tenha nenhum tipo de medo de ser louco para esse mundo, mas se preocupe sinceramente em viver no poder de Deus. Querido, que Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do Senhor permaneça contigo. Próxima semana, com a graça de Jesus, eu estarei de volta para compartilhar a palavra de Deus com você. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.